Olá, muito boa noite. Thomas Sauerbach ao vivo aqui no Instagram mais uma vez para compartilhar com vocês assuntos do nosso interesse, assuntos que afetam as nossas atividades profissionais, as nossas atividades pessoais e todas as coisas que a gente acaba tendo que lidar no nosso dia a dia. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder conversar com o Lucas Fernandes, um nutricionista que eu conheci recentemente e que é uma pessoa que tem um conhecimento espetacular para compartilhar conosco. Eu vejo que ele já está entrando aqui ao vivo. Vamos lá, Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Entra aí na live com a gente. Isso eu vou convidando as outras pessoas para acompanharem a nossa conversa hoje. Ó, Lucas, boa noite, meu caro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Já... Estou ótimo e estou muito contente e agradecido por você poder disponibilizar um tempo na sua agenda, que eu sei que está atribulada, para a gente poder conversar um pouquinho com os nossos seguidores e trazer algum conteúdo para eles que possa ajudá-los nessa realidade nova que a gente está vivendo, não é? Exatamente. Pois é. Ô, Thomas, primeiramente, né, eu agradeço a oportunidade, o convite, né, de poder falar um pouco sobre a situação que a gente está vivendo, como que isso impacta, né, nosso Sim. dia a dia, essa mudança de rotina, né, e, e dar um oi para todos, né, tô vendo que tem muitos conhecidos entrando, acompanhando, fico feliz com isso e vamos iniciar, né? Então, vamos lá. O tema nosso hoje gira em torno do nosso metabolismo e como ele afeta os nossos resultados e o que afeta o metabolismo e por aí vai. E aí eu quero, antes da gente entrar no mérito da questão, queria fazer uma rápida enquete. Quem que é o Lucas, afinal? Justamente. Apresenta aí pra gente, quem que é o Lucas Fernandes? Pois é, pessoal, tem muitas pessoas que não conhecem, não sou da cidade, né, de Sete Lagoas, eu sou graduado em nutrição na cidade de Belo Horizonte, que eu concluí meu curso, vim morar aqui em Sete Lagoas, estou atuando na parte da nutrição, vamos dizer assim, que seria, não tem uma área específica, ela é bem ampla, tá, pessoal? Que ela abrange muitos fatores que a gente abrange na elaboração de um plano nutricional. Então, não dá para fechar só a um certo padrão. Não existe padrão, entende? Então, uma forma de trabalhar seria dessa forma, de estar interagindo vários fatores que a gente vai abordar hoje um pouco dessa parte emocional, psicológico, né? E mais ou menos por aí, né? A gente pode continuar. Bacana, então, Lucas. Obrigado aí pela apresentação. Lucas, conta uma coisa pra gente. Como é que o metabolismo afeta os nossos resultados no dia a dia? Então, Thomas, metabolismo tem várias formas, né? Nosso estilo de vida afeta diretamente, o primeiro fator, né? Uhum. O modo de viver, atividade física, o modo como nos alimentamos no dia a dia. Por isso que eu falei que não tem padrão. Cada indivíduo é único, cada paciente, cada pessoa é única. Cada um tem sua rotina. Isso reflete no nosso organismo, certo? Se Sem você comer dúvida. alimentos, você vai ter um impacto, seja agora, seja no futuro, que pode desencadear o quê? Compulsões, pode gerar dependências, pode melhorar, né, os tratamentos nutricionais, né? Tanto que várias doenças acontecem também de forma crônica, não é da noite para o dia, é uma alimentação desregrada durante anos também. E da mesma forma Sim, que fica ruim, nós podemos melhorar, reverter quadros, né, de vários sintomas, tratar, prevenir. Então, tem muita relação com esse estilo de vida, o comer bem. E muitas vezes, ô Thomas, o que acontece? As pessoas confundem comer bem com restringir. E que a gente já começa a linkar um pouco que a gente vai falar hoje. sim. Restringir mais tem a diferença de você não comer X alimento, de você
restrição alimentar, restrição calórica. É um pouco diferente, sabe? Pô, a gente restringe, mas a pessoa comia, por exemplo, todos os dias fast food, essas coisas. Isso está limitando, não é restrição alimentar, você está incluindo alimentos nutritivos que vão Sim, afetar de forma positiva o metabolismo, entende? Então, sim, compreendo. uma pequena introdução sobre a nutrição, né? Que afeta, assim, são quatro, tem uns fatores que eu gosto de falar, né? Qualidade, quantidade, Uhum. harmonia dos alimentos e adesão. De nada adianta a gente ter um plano elaborado se a pessoa não aderir, entende? Tem que ter adesão. Isso envolve Então são, desculpa, você falou é a quantidade, a qualidade, eu não ouvi o terceiro item. assim, quantidade, né? Qualidade, Sim. harmonia dos alimentos, né? Ah, A interação, isso, e, e adesão do paciente a esse plano, entende? Porque tem que ter adesão. entendi. Aí eu quero aproveitar essa sua deixa, desculpa te interromper, só para convidar os nossos acompanhantes que estão seguindo aqui a nossa live. O Eu estou miojo acompanhando. pode, deve poder, mas a quantidade é que vai fazer a diferença, não é? Mas, enfim, gente, nós estamos aqui lidando de um tema que é extremamente relevante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. E se você acha que isso pode ser interessante para algum colega seu, aperta o aviãozinho, manda lá um convite para os seus amigos, para os seus conhecidos, das suas redes. Se você acha que esse assunto é relevante para o Instagram, aproveita e carimba aquele coraçãozinho, manda teu amor para o Lucas, que está trazendo tanta informação bacana para a gente, e para o Instagram saber que, olha, aqui está tendo uma conversa de alto nível, com muito conteúdo, de muita qualidade, que vai ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Bacana. Obrigado pelos aviãozinhos. Lucas, continua lá com a gente então sobre os quatro pilares de uma alimentação balanceada. Eu estou até rindo aqui, Thomas. Eu vi um paciente aqui que a gente fez uma reeducação legal. Braço Glazer. Uma reeducação muito legal. Assim, ele falou do miojo aqui. Eu lembrei de uma situação, O do enfim. miojo é ótimo. É uma longa história. Se ele permitir, eu conto depois um pouco aqui. Aí foi muito engraçado. E ele rindo. Então, continuando, Thomas, assim, falando sobre alimentação, que eu falei, estava falando sobre essa quantidade, qualidade, tudo isso gera impacto. Como nós iremos lidar com isso? Porque quando proíbe algo, Sim. muitas pessoas às vezes iniciam um plano, né? Que eu observo muito. Já vem se preparando, nossa, quando eu for iniciar um plano, eu vou ter que abrir mão de tudo. Não é bem assim. Eu sempre falo isso, quem me conhece, os pacientes, quem tem sempre umas conversas, eu deixo isso bem claro, porque o veneno está no excesso de tudo. Ninguém segue, pessoal, aproveito para dizer, ninguém segue 100%. Nós não somos máquinas, né? Acompanhando as mensagens aqui. Não existe isso. Uhum. Porque o que vai te desencadear, tanto são extremos. Extremos, se você comer demais, você ganha muito. Se você comer de menos, você pode ter carências nutricionais, pode desencadear compulsões, que a gente vai estar Sim. falando mais a fundo um pouco à frente. Pode. Opa, corrigir aqui. Esses quadros, os extremos, você pode ter problemas, entende, gente? Todos os pacientes, nós temos várias estratégias. A estratégia, muitas vezes, você vai ao nutricionista, você procura se reeducar, né? Não é para cortar, você tem que entender. Não funciona à base de pressão nem de impor algo, sabe? Eu sempre deixo claro para os pacientes, eu falo, olha, vocês podem assim, opa, Vivi, abraço, viu? Olha só que reconhecimento bacana, Vivi. Legal, viu? Lucas é um titã mesmo, é o titã do assunto. Manda lá, Lucas, continua. Então, pessoal, aí o que acontece? Vocês podem, quando vocês entendem,
voltando aqui. Entenda o que estão comendo, o que estão fazendo, fica mais fácil ter o controle, ter o domínio do que você está ingerindo, o que você está estimulando, porque não pode ter um prazo de validade, você iniciar. Isso é para a vida. Você, sobre esse quadro assim, de compulsão, o que acontece? É um momento de ansiedade. Quando a gente está diante de algo desconhecido, ou quando a gente não sabe o que vai acontecer adiante, é a tendência de preencher aquele sentimento que a gente nem sabe ainda, muitas vezes. É comer. Então é assim, Lucas, que a ansiedade desencadeia e influencia a compulsão alimentar, o fato da gente não saber o que vai acontecer, É um que dos, gera esse processo. é um dos motivos. Por quê? Porque essa ansiedade... Ô, Luciana, beijo, viu? Luciana, A Ju tem uns bons anos já. Então, o que acontece? Sobre essa ansiedade, vários fatores que levam, né? Esse comer tem relação com aquela questão, corpo e mente, né? Mas a gente tem um cérebro que ele libera, assim, gera estímulos no nosso organismo. O que nós comemos vai gerar sinais e vice-versa, entende? Então, esse quadro de ansiedade pode alterar níveis hormonais também. Por exemplo, o mais conhecido cortisol, que tem alteração, provoca resistência à insulina, carboidrato, e você vira aquela bola de neve. Você começa a comer logo após. Logo após, assim, você come e fala, nossa, vem um sentimento de culpa. E aí você pensa o seguinte, o que acontece? No dia seguinte eu recomeço. Aí você, por não ter estar ansioso, não ter esse controle, vira aquela coisa. Aí você começa a comer, na próxima eu controlo, e não acontece. Aí vai virando aquela confusão, você perde o controle. e isso entra mês, entra ano, entra década, e aí quando a gente está já numa idade mais avançada, como a minha aqui, que eu estou com 56, a gente já está carregando aquele excesso de gostosura, né? Muita E história. começa a sentir as consequências disso, né? Essa é a parte do esqueleto, ossos que sentem, né, a cartilagem e por aí vai. Aí por aí vai. Essa é multifatorial, né? E Sim. quando nós temos esse quadro, assim, para ter esse autocontrole, quando a gente consegue saber o que está comendo, você aprende, famosa reeducação mesmo, sabe, Thomas? Tem vários Sim. perfis de pacientes, não tem só um perfil X ou Y, mas com todos eu tento trabalhar todos esses dois lados, sabe? Tá Uhum. sintonizando aquele resultado que muitos buscam, né? Aquela perda de gordura, aquele ganho com o prazer em comer uma mente saudável, né? Corpo e mente sã, entende? Porque Sim. se você não tá bem, muitas vezes tá controlado, assim, tem esse autocontrole, cabeça, você não vai conseguir evoluir, melhorar o seu metabolismo. Então, tô vendo aqui umas mensagens, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Tem Sim. umas Vamos dúvidas. lá. Vamos lá. Porque a alimentação, Thomas, você tem que ter, você tem que ter uma alimentação prazerosa, prazerosa. Só Vale que, doce? oi? Vale doce nessa alimentação prazerosa? Depende, o excesso que é o veneno, Thomas. Tem alimentos. Pois é, né? Uma, uma, uma pergunta que eu faço muito aos pacientes Juliana, isso aí, sem peru. Como que é o paladar assim, eu faço essa pergunta na anamnese, falo, olha, seu paladar é doce e salgado. Dentro desse plano, para não ter compulsões, dentro de um plano proposto, dentro desse plano eu tento encaixar alimentos doces, por exemplo, frutas, as combinações. A combinação para você não chegar Sim. a ter compulsão, não gerar ansiedade, é muito importante, sabe? Porque tem alimentos que geram saciedade, tá, pessoal? Tô vendo aqui. Para não chegar a ter compulsões, ô Thomas, a gente tem que
ter uma boa combinação dos alimentos, sabe? Sim. E Uhum. isso vai ajudar muito. Só um minuto, deixa eu ver essas mensagens. E tem mais alguma pergunta, Thomas, que você... Ah, Do... Mais alguma coisa que você quer que eu eu fale? tenho, Pode não, falar. eu queria abrir aqui para os nossos seguidores que estão acompanhando a gente, né? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez, que estão abrindo mão do seu tempo para cuidar de outras atividades e acompanhar essa conversa nossa aqui com o Lucas sobre alimentação. Se vocês acharem que esse conteúdo é relevante, importante para algum colega seu, aproveita, manda o aviãozinho, convida eles para participarem aqui da nossa live, manda o coraçãozinho para a gente, que é bom, mostra que a gente está sendo, né, empático com vocês e trazendo coisas para o conhecimento de vocês. E é um desafio que, no fundo, cada um tem de uma maneira ou de outra, essa questão da ansiedade, da compulsão alimentar. Justo. Agora, é uma pergunta que talvez a gente tenha, tenha várias respostas para elas, mas dentro do olhar da nutrição, porque são vários aspectos, né, que Sim, envolvem, afinal, nós seres humanos somos seres integrais, são vários fatores que nos afetam, e a nutrição, sem sombra de dúvida, é uma delas, né? Já ouvi muitas pessoas falarem, você é aquilo que você come. Tudo bem, concordo, mas mas você por também que é aquilo que tem você termos, pensa. Thomas? Porque tem um outro fator que é importante falar, sabe? Não é o que nós não somos o que comemos, nós somos o que nós absorvemos, tá? Porque muitas vezes você Ah, pode comer e não absorver aquele alimento, aqueles nutrientes, entende? hum, Isso é importante. Tanto que o intestino é muito estudado, né? Por isso. Tem vários motivos. Você quebrar os alimentos, sabe? Trabalhos enzimáticos, mas eu não vou entrar muito em linguagem técnica, mas é muito importante essa parte intestinal, porque uhum, você tem ele influencia muito no nosso organismo. O que você come gera estímulos no nosso cérebro, vamos dizer assim, e sim. com isso a gente consegue ter esse autocontrole que a gente come. Uhum, Alimentos, por isso, muitas vezes, o que acontece de orientações é evitar açúcares, né, vão gerar descontrole. Você não consegue controlar. é, Como é que eu posso explicar de forma clara? Você come, você gera aquela energia, só que ela não é direcionada para o que seria para a função dela, glicose, carboidrato, né? Ele rapidamente é eliminado, seu corpo é estimulado a comer novamente para saciar, entende? ah, Mais ou menos. Aí vira aquela bola de neve. Por isso que você come sem parar, come açúcar, aí passa um tempinho, tá com fome, você ainda está com fome. E uhum. esse quadro de compulsão eu não falei, Thomas, mas é um quadro. Estou vendo as perguntas aqui, as dúvidas, né? Estou tentando acompanhar, mas é Tem difícil. várias. É, esse quadro de compulsão, muitas vezes, muitas pessoas, né? Qual horário pessoal que a fome vem? À noite, né? Depois do trabalho, finalzinho da noite, né? É mais ou menos depois das 18. A compulsão, Thomas, é um quadro que a pessoa come em um curto intervalo de tempo, uma quantidade muito grande de alimento. Às vezes ela Sim. passa o dia inteiro é, sem comer, comendo pouco, Uhum. equilibrando. Nossa, Lucas, eu vou até 5 horas. é, eu estou tentando acompanhar as mensagens, mas é difícil. Eu vou focar aqui. É, é, Vai a porque, primeira live, gente, né? A deixa eu primeira só abrir um live. parênteses aqui. É, Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Lucas, ele está hoje debutando nas lives da internet. Então, ele, obviamente, ele está tenso, nervoso, mas o Lucas está mandando super bem. E eu vou falar uma coisa, esse assunto ele é tão interessante, o volume de perguntas que tem aí justifica mais do que nunca, e eu já tinha falado isso para você antes, da gente fazer uma outra live dando continuidade, não é? A isso. proposta nossa aqui é fazer uma live enxuta de meia hora, porque já são 20 e 30, né? A gente tem as atividades pessoais para cuidar também.
E nesse tempo a gente quer trazer muito conteúdo de qualidade. E eu te agradeço, Lucas, por estar trazendo todo esse Tô conhecimento e essa gostando, viu, experiência Thomas? que você Tô tem, gostando. né? Tô gostando. E, e eu sei, eu estou vendo que você está gostando. Então, é isso. Essa questão da compulsão, por exemplo, meu horário biológico é 18 horas. 18 horas é um horário em que eu sinto realmente necessidade de comer, né? E Thomas, aí vem aquele grande desafio. é só uma coisinha que acontece. Nós temos algo chamado, pessoal, um relógio biológico, cronobiológico, né? É muito Sim. estudado hoje em dia. Uhum. Ao longo do dia nós expressamos algumas enzimas e hormônios e por isso que diminua a quantidade de comida à noite, mas isso é uma longa história, né? Um assunto longo. Porque a capacidade do seu corpo de usar aquilo que você está comendo de forma eficaz, ela diminui. Então, Sim. isso tem muitos estudos a respeito, mas de forma sucinta, assim, mais. Só que não é o que acontece, isso é uma desregulação de muitas pessoas. Rotina, atividade, né? Às vezes você está. Como que a mente Uhum. influencia? Você fica o dia inteiro, às vezes, trabalhando, esquece de comer. Uma hora seu corpo pede. Então, muitas vezes, esse horário da noite que vai acontecer essa compulsão. E você perde o controle. Sim. Aí gera um acúmulo de gordura, gera aquela bola de neve que eu já falei. E tem Sim. muitos alimentos também, Thomas, que ó, são ricos em... Apareceu algum óculos aqui, Thomas. Apareceu um óculos aí? Apareceu Vai. Desculpa. sobre os alimentos, Thomas, são ricos em triptofano, que gera esse bem-estar, tá? Dá pra gente controlar. Sim. Mas, pessoal, uma dieta equilibrada não vai te dar compulsão. Não são as frutas, não são... porque muitas vezes, em planos, eu acompanho, sabe o que, Thomas? Questão do carboidrato, né, pessoal? É um tema interessante pra gente falar depois, viu? De muitas Sim. pessoas ao iniciar planos alimentares cortam corta o carbo. Fica um mês, semanas, e passa 2, 3 meses, seu corpo, pum, não aguenta segurar mais. Vem aquele pico de fome. A pessoa faz o mês, às Sim. vezes perde peso, sim, claro, vias Uhum. bioquímicas, vai perder, mas não segura, muitas vezes não segura. Eu recebo muitas pessoas assim. Então, compulsivas, medo de comer, tá? E eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, Thomas. Acho que é interessante, né? Claro, fica à vontade. Tô- Claro, vamos atender as perguntas dos seguidores, sem sombra de dúvida. A gente ainda tem 10 minutos aqui ainda. A Então, assim, ideia é essa realmente, é a gente abrir esse espaço para poder tirar dúvidas e trazer conteúdo de qualidade para quem está acompanhando a gente. pois é. Então, fica à vontade, Lucas. Então, tem uma pergunta de glutamina, não é o assunto, sobre jejum, não vale a pena, mas vamos lá. Desculpa, tá? Não é que não vale a pena. Não é o tema hoje, tá? E só um minuto. Tem muitos aqui, né? Ó, Maguinha. Tem. E Marília, ela teve um resultado excelente. Marília, manda aí seu pós-treino, pessoal, o que que é. Aí entra aquela questão, Thomas. Marília, só um assunto rapidinho. Ela, um protocolo, ela faz um tipo de treinamento, isso depende de cada paciente, sabe? Que muitas vezes eu deixo Hum, em redes sociais o que o pessoal come, né? E sim, são vários tipos, várias refeições diferentes, né? E as pessoas falam, nossa, Lucas, eu quero comer sim, também. Mas isso é muito relativo. Depende do seu tipo de treino, o que que você pode comer, sabe? Qual que é o seu estado atual? A gente faz exames bioquímicos para saber justamente o que que seu corpo permite naquele momento, entende? sim, Que muitas vezes desencadeou uma alteração durante anos ou não, entende? E muitos acham, nossa, eu como super bem. Depende. Lembra daquilo que eu falei. Quantidade, qualidade, harmonia e adesão. E a interação dos nutrientes. Não é só macro, tá, pessoal? Tem os micros, que é importante demais. No caso, assim, igual eu falei sobre o triptofano,
que auxilia no bem-estar via serotoninéticas. Então, dentre outros, sabe? E teve deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta aqui, isso, é parecida. Se tem falando se tem medicação para compulsão. Isso aí, Aparecido, é muito um assunto muito, dá para falar muito a respeito, sabe? Porque tem pessoas que têm essa necessidade que o médico vai prescrever, tá? Se for o caso. Depende do estado que encontra, depende das tentativas, entende? Se já tentou fazer um plano, buscar esse conhecimento, esse controle. Porque não é medicamento que vai dar o resultado. Porque muitas vezes não é difícil chegar, é difícil manter. Mesmo que tome algo, se você não equilibrar a alimentação, entender, se reeducar, não vai conseguir manter por muito tempo. Então, porque muitas pessoas, para tratar isso, com frequência surge no mercado, né? Sim. Suplementos que prometem perder, mas o pessoal vê que perde até um certo ponto, depois não consegue, porque tem que ter o equilíbrio, tem que aprender a comer. E aprender a O comer, equilíbrio e consistência, né, Lucas? constância. Equilíbrio e consistência, né? Eu acho que também no mundo dos negócios, uma das coisas que a gente vê que é essencial para a gente alcançar o resultado empresarial é a gente ter consistência nas nossas ações, a gente ter clareza do Sempre. nosso foco, qual é a nossa meta, e aí, dentro do caso da nutrição, né, certamente é seguir uma orientação dietética com relação a qual combinação de alimentos são adequadas para o seu organismo. Justamente. Eu, por exemplo, poxa, eu tenho 2 metros de altura, eu preciso de muita energia. Muita energia. Já você pega uma. É alto pra caramba. Eu preciso de Mais alto muito. que eu. Pois é. Nossa, Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? A constituição física e a própria ritmo de vida, atividade, esse tipo de coisa, né? Mas não, a consistência, com certeza, é um dos elementos. igual puxando para essa questão da ansiedade, estresse que a gente estava falando, na nutrição Sim, eu pergunto sobre a rotina do paciente, da pessoa que está à minha frente. Eu sempre pergunto assim, qual que é a sua rotina, sua ocupação, porque isso gera estresse, ansiedade. Eu tento com entender também, certeza. mas uma coisa importante, pessoal, hábitos que vêm assim, da infância. Por que você come de tal forma? E muitas vezes, se a gente quer ir de um extremo ao outro rapidamente, não funciona. É bom entender esse histórico, sabe? Para determinar por que aquela pessoa chegou a ter aquela compulsão, sabe? Uma reflexão para você, pessoal. Já pensou por que você come tal horário, tal alimento? É, por que acontece no seu dia que você vai lá e come um chocolate, exagera no doce, essas coisas? Por quê? Às vezes, para preencher algo, tem que investigar, tem que conversar, entender e buscar entender o motivo, né, de estar afetando. Deixa eu ver as perguntas aqui. Andréia, quanto tempo, hein? As perguntas, doutor. Desculpa te interromper. Você ia falar alguma Não, coisa? vai lá, Lucas. Esse é o espaço para isso. Vou Essa é a empolgar. proposta. Então, André, essa pergunta sua, combinação, assim, compulsão, a gente sabe que proteínas geram saciedade por X fatores, as fibras também, né? Onde gera saciedade, esse alimento que eu acabei de falar sobre triptofano, que também induz, tem vários, né? Então, é uma boa combinação simples e eficaz, alimentos de baixo índice glicêmico combinado com proteína. E, pessoal, não dá para pensar num alimento específico só. Só o pão vai elevar sua glicemia. Você não come só pão. Muitas vezes você come ele com ovo, aí o índice glicêmico diminui, tá? Só para uma breve... Quando a gente corta alimento desnecessário, tá? Então, assim, lembrando do prazer no plano. Aí você corta, desenvolve esses quadros de compulsão. Porque, nossa, não vou poder comer X alimentos mais. Que foi disseminado de uma forma que ele era o vilão. Então, não é bem assim, tá? Então, continuando. Enquanto você vai vendo as perguntas aí, por exemplo, você Pode falou falar. um pouco mais cedo sobre a nossa infância, olhar para a nossa infância, quais eram os padrões, quais eram os hábitos. Eu, por exemplo, eu sou alemão de nascimento, meus pais viveram a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e eles viveram um problema de falta de alimento.
Então, para mim, era sempre aquele negócio, olha, não deixa resto, come tudo. E aí eu acabei criando esse hábito, né, de comer, de nunca deixar o prato voltar com o resto de comida, porque tem gente com fome, de fato tem. Agora, o grande desafio é eu me servir na quantidade que eu preciso, né, para depois Justamente, não chegar naquela situação de que o cérebro começa a falar, ô, toma, já deu, né, dá um tempo. Fala, não, não, eu tenho que limpar o prato que eu não posso jogar comida fora. é E isso que esse eu é um tô dilema gigantesco, né, que eu vivo e justamente. possivelmente algumas outras pessoas aqui presentes vivem também. Não, justamente. É, acontece muito isso, é o que eu falei, que vem lá da infância. Foi você se muitas vezes cresceu desse jeito, comendo até não aguentar, né? Então, assim, Uhum. e tem quadros, gente, que muitas vezes a nível hormonal mesmo, porque tem distúrbios hormonais que a pessoa não para, tem doença, é síndrome de Prader-Willi. Esse também são indivíduos que eles têm uma alteração que eles começam a parar. Você tem sinais que geram. Só um minuto aqui, que eu estou tentando acompanhar, eu me perco às vezes, viu, Thomas? É a primeira vez, não desconto, tá, pessoal? Não, ô, E Lucas, faz o seguinte, relaxa, relaxa e é porque compreenda que hoje a gente não tem como responder todas as perguntas e eu é, peço até compreensão de quem não está seguindo, né? Porque essa é a primeira de uma grande série de lives que o Lucas fará pela frente. Algumas talvez comigo, outras ele sozinho, outras com outros profissionais, mas eu acho que nós estamos tendo um grande privilégio de trazer para o mundo virtual e isso, de certa maneira, o nosso querido Corona contribuiu para acelerar esse processo, talvez, né? Uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta experiência, esse olhar técnico, esse olhar clínico e, ao mesmo tempo, esse olhar humano. E está aqui contribuindo conosco. Então, Lucas, pegue aí as respostas, as perguntas que você ainda tem. Já deu o nosso horário, mas como tem perguntas para responder, fique à vontade. E aí eu vou finalizar te pedindo algumas dicas, tá? beleza. É, olha, eu vi duas aqui bem interessantes, sabe? Sobre Ô, Bianca, eu vou falar em breve, tá? Já estou tendo várias ideias aqui. Ela falou sobre a ED, né? O impacto dele, mas eu não vou abordar agora, não. Marcela, e aqui, ó, uma pergunta interessante. Sobre a Estela. Ela perguntou assim: tempo de dieta de déficit calórico, sabe? Déficit calórico, gente, é essa. Você tem um metabolismo que estipula é, cálculos, peso, dobras, né? Essa composição corpórea. E você, quando visa a perda de gordura, perda de peso, a gente entra no déficit calórico. Mas tem várias formas. A composição da dieta você pode induzir a maior perda de gordura ou não, depende do protocolo. Alto carbo, baixo. Então, o que acontece, Stella? Quando você está num déficit calórico, você começa a oxidar, dependendo do tipo de macro, você começa a queimar mais gordura. Você é da área, né, que eu sei, de educação física. Você começa a oxidar essa gordura, quebrar ela e oxidar. Então, chega um tempo que começa a desacelerar. Aí é o profissional que te acompanha que vai saber a hora certa de mudar essa dieta. Por quê? Você começa a entrar no déficit, começa a gerar sinais de compulsão, de ansiedade, porque está faltando algum nutriente. O que está faltando, nosso corpo começa a Uhum. pedir. Então aí é a hora de começar a modular. Então tem alguns tipos, Stella, ciclos de carbo. É interessante. Você está estimulando várias vias nesse período, entende? Alto, baixo, você consegue manter por mais tempo esse déficit. É uma das variáveis. Dá para falar muita coisa a respeito. Eu vou tentar responder uma outra aqui também. Existe. Claro, vai lá. É até engraçado. Ela também o efeito platô aqui. Depende, a estratégia dietética é para não chegar nisso. Então, quebrar esse platô. A gente tem várias formas para isso, tá? Depende do plano e por isso que é importante fazer exames, tá, Thomas? Porque nos exames que a gente consegue ver como que está o metabolismo, é hora de mudar, o que é hora de inserir na alimentação, tá? E
Sobre cortisol. Cortisol baixo, gente. A Cláudia. Sumida, hein, Cláudia? Cortisol baixo. Tem várias formas, tá? Da gente gerar um estímulo. Cortisol baixo, normalmente, depende do período do dia. Você acorda, você não tem vontade, não tem muito ânimo, tá? É um desânimo, tá, Thomas? Que esse cortisol gera um Sim. estímulo pra você acordar, sabe? Basicamente. Então, quando ele está baixo, tem várias estratégias para elevar. Isso você pode estar gerando um estresse, você pode ter alguns alimentos que geram um despertar no seu cérebro. Assim. Então, é alimentação, Uhum. tá, Cláudio? Depende também de outros exames. Você tem o sinal da DH, que é o hormônio adrenocorticóide, que ele vai gerar um sinal para o cortisol. Então, você tem que nesse caso, eu acho que é interessante ver mais a fundo esses exames, tá? Porque normalmente eu peço uma lista, dependendo do perfil padrão, dependendo desses quadros como esse, a gente aprofunda um pouco mais, tá? Então é mais individual. Como eu sempre falo, Thomas, individualidade, tá? Isso é Sim. importantíssimo. E Não tem receita padrão, né, Lucas? não tem, Cada um tem uma realidade. não tem receita, não tem receita padrão, não tem receita de bolo. É, Você pode, estou vendo vários pacientes acompanhando aqui, pessoal. Olha para vocês verem, são vários perfis. Como que eu iria ter uma mesma conversa a respeito de determinadas. Você pode ter uma compulsão, fulano pode ter por outro motivo. Você tem uma ansiedade por X motivo e ele por outro. Então, vale a pena a gente investigar mais a fundo, sabe? E continua. Só mais uma, tá, Thomas? Eu sei que já está Claro, na. Lucas, fica à vontade. Vamos lá. Enquanto o pessoal não tiver saindo, eu acho que a gente pode conduzir aí. Vamos fazer o seguinte. No meu relógio são 9h06. Vamos até 9h15, tá bom assim? Pode ser, pode ser. Então Pode vamos mandar lá. perguntas que a gente pode estar. Tem mais 10 minutos, né? Então, que eu vou estar Eu vou aproveitar uma aqui. Oi? Não, desculpa. Não, pode falar. Michele Alves, desculpa, a Michele Alves fez uma pergunta aqui. Alguma dica para diminuir a vontade de comer doces? Eu sinto uma certa empatia com ela e acredito que muitos aqui na live também. Então, solta aí, Lucas, uma dica para diminuir a vontade de comer doces. Essa dica, para começar, assim, a vontade de comer doce foi Michele, né? Michele, Foi. no seu caso, das mulheres no geral, né? Grande parte é o que a vontade de comer doce vem muitas vezes esse período pré-menstrual, né? Que aumenta a vontade do doce, é um dos motivos. Mas se você tem muita vontade, pode ser por X fatores. Pode ser resistência à insulina. Se você tem resistência, a gente pode tratar isso com alimentos. A vontade diminui quando você trata a causa do problema. Porque não adianta muitas vezes, É. nossa, eu vou tratar a raiz do problema. Se você tem essa alteração no seu organismo, você tem que tratar. A vontade diminui. Então, as estratégias entram. Por exemplo, muitas vezes, a vontade de doce vem depois de um almoço, à noite, por exemplo. E quando você tem essa resistência, eu estou tentando juntar aqui, de falar de forma mais clara, sabe? Uhum. Porque, vamos dizer, a vontade de comer doce. Não é comendo doce que você vai matar a vontade. O alimento tem que ter uma alimentação toda próxima, vamos dizer. Por isso que eu te falei do paladar doce. Então, tem alimentos que remetem ao doce, frutas no caso, né? Ajuda muito na vontade. Porque tem o açúcar da fruta, né? Então, assim, você consegue melhorar. Alimentos de baixo índice glicêmico vão gerar mais saciedade. Muitas vezes não é vontade do doce, é vontade do carboidrato, aquela ânsia que dá. Então, Uhum. quando você tem mais proteínas também, ajuda, tá? Ajuda. E
Isso aí, Cássio, esse tratamento multidisciplinar, interessante, tá? Porque quando você entende, temos também formas de a terapia concomitante com esse tratamento nutricional, o treinamento também ajuda, né? Libera hormônios que vão te dar bem-estar. Então, essa vontade de doce é muito ampla falar sobre isso, porque envolve muita coisa, né? Uhum. Uma boa noite de sono, você vai melhorar seu cortisol, que você melhora essa vontade, essa compulsão. Então, a gente volta naqueles pilares básicos, né? Boa alimentação, atividade física, boa noite de sono e esses hormônios regulados, tá? Que entra um trabalho em conjunto, assim, tem que estar tudo em sintonia. Então, para que tenha um organismo funcionando bem, que você consiga evoluir em todos. Quadros de patologia são de todos os quadros, tá? Não é só, muitas vezes as pessoas associam sempre a estética, só a estética, né? Não é bem assim. Sim. Uhum. Então, é de dentro para fora, tá? Se você está bem internamente, está regulado, você vai refletir. Então, ia perguntar alguma coisa, Thomas? Eu ia te perguntar assim, na verdade, essa questão como é de dentro para fora, no momento que a gente está vivendo, com tantos desafios, com tantas mudanças, com tantas transformações, assim, a toque de caixa, e essa seria a minha última pergunta da minha parte para encerrar a nossa noite. Que dicas que você dá, Lucas, para a gente conseguir controlar a nossa ansiedade? Porque, queira ou não, a ansiedade, ela certamente ela dispara um gatilho para buscar alguma satisfação no doce, ou no pão, ou na bebida. Alguns vão focar no trabalho, né, os workahólicos que ficam presos no trabalho. Tem aquelas pessoas que acabam sucumbindo para as drogas ilícitas, tem os outros que acabam sucumbindo para o álcool. Então tem várias situações aí que acabam sendo desdobramentos da nossa ansiedade. E agora eu não sei se é o Lucas que está com um sinal ruim ou se sou eu que estou com um sinal. Meditar, Cássia, é isso aí, meditar. Opa, vamos chamar o Lucas de volta aqui. O Lucas parece que caiu aí do sinal. Deixa eu ver as perguntas também. Vamos ver as telas. Nunes. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu chamar o Lucas de volta aqui para ele poder encerrar a nossa conversa com a gente. Ele parece que estava com problema de sinal lá. Deixa eu localizar o Lucas aqui. Lucas, chega aqui. Cadê você? Lucas, pesquisar. Mas o grande desafio nosso realmente é a gente conseguir achar a causa da nossa ansiedade e, sem sombra de dúvida, a meditação ajuda muito nesse processo. Respirar ajuda muito nesse processo. Mastigar com calma, isso também é uma maneira que ajuda. Vivi, você com 2 metros de altura, puxa vida, meus parabéns, hein? São poucas as mulheres que têm essa estatura. E a questão da mastigação é um outro fator fundamental para a gente poder tranquilizar a nossa. Ah, perfeito. Tranquilizar a nossa ansiedade. Bom, gente, me parece que o Lucas teve algum problema lá de sinal de internet. Eu quero agradecer a todos vocês. Para quem ainda não segue o Lucas, o link dele na internet é Lucas com C underline Titã. Ele realmente é um titã de conhecimento, é um titã físico, é uma pessoa espetacular. E quem tem interesse em acompanhar assuntos ligados à gestão, à liderança, à visão sistêmica de negócios, o meu perfil no Instagram é Thomas, com H e com S, Auerbach, Aurbach. Quero agradecer a todos vocês aqui pela presença, realmente foi uma noite fantástica e cumprimentar o Lucas aí pelo debut nas redes sociais com as lives dele. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.